Para muitos adeptos das religiões monoteístas, também chamadas religiões abraâmicas, a revelação de um único Deus foi entregue primeiramente aos hebreus, não havendo nenhum tipo de contestação entre os adeptos das três religiões monoteístas, se de fato isto é uma verdade absoluta. Se de fato foi Abraão o único a receber uma revelação divina. E qual era o teor desta revelação, indo de encontro a um monoteísmo? Quando nós observamos os textos antigos, mais antigos que a Bíblia, nós observamos que estas afirmações não têm em si fundamento arqueológico, fundamento histórico e também fundamento teológico. Porque muitas verdades que se encontram na Bíblia já são lidas e percebidas no Oriente, em livros mais antigos e tradicionalmente conhecidos pela cultura e crença humana, com datações muito superiores às supostas datações antigas que são assim colocadas por acadêmicos em textos bíblicos. A revelação divina é conhecida desde as tradições antigas mais remotas. No Manavadharma, a revelação foi dada a Krishna. Nos Vedas, aos Iluminados, aos Budas. No Zend, a Vesta, a Zoroastro. Nos livros herméticos, a Hermes. Nos Kings da China, a Fouri, a Lao Tse, a Confúcio. No Pentateuco, a Moisés. No Alcorão, a Maomé. No livro de Jó, ao Pontífice Jó. Nos Evangelhos, a Jesus. Todos eles afirmam terem recebido a verdade vinda oriunda e exclusivamente do Deus Supremo, como expressão de seus divinos decretos. Os Vedas, livros mais antigos do que todos os livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, lê-se o seguinte: Deus é aquele que sempre foi. Ele criou tudo quanto existe. Uma esfera perfeita, sem começo nem fim, é a sua franca imagem. Deus anima e governa toda a criação pela providência geral dos seus princípios invariáveis e eternos. Não sonde a natureza da existência daquele que sempre foi. Esta pesquisada é vã e criminosa. Basta que, dia a dia, noite a noite, suas obras manifestem sua sabedoria, seu poder e sua misericórdia. Trata de tirar proveito disso. Em um texto mesopotâmio datado da época do rei Nabucodonosor, encontrou-se uma prece do mesmo que diz: Criador, por ti, Senhor, eu te abençoo. Tu me deste o poder de reinar sobre os povos segundo tua bondade. Constitui, pois, teu reinado. Impõe a todos os homens a adoração do teu nome. Senhor dos povos, ouve minhas preces. Que todas as raças terrestres venham às portas de Deus. Prece de Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Nos livros antigos da China, encontra-se a seguinte inscrição do imperador Kang Qi, que foi compilado por Du Aud. Ele não teve começo, nem terá fim. Ele produziu todas as coisas desde o começo. Ele é quem governa como verdadeiro Senhor. Ele é infinitamente bom e infinitamente justo. Ele ilumina, sustenta e regula tudo com suprema autoridade e soberana justiça. Os druidas, sacerdotes do povo celta, diziam que Deus é por demais incomensurável para ser representado por imagens fabricadas por mãos de homens, e que seu culto verdadeiro não pode ser prestado entre as muralhas de um templo, mas sim no santuário da natureza, sob a ramagem das árvores ou nas margens do vasto oceano. Para os druidas, o símbolo da vida e da luz era representado pelo termo Essos. Muitos cristãos são ignorantes acerca do termo Buda, e esta ignorância que paira sobre o cristianismo é imposto pelos próprios doutrinadores desta religião. Acham que Buda é um nome, acham que Buda é alguém específico, ou até mesmo acham que o Buda é a imagem de um gordinho sorridente sentado. Entretanto, porém, nós sabemos que Buda é o ser necessário, independente, princípio e fim de tudo. É o Verbo, a palavra. A terra, os astros, os homens e tudo quanto existe são uma manifestação parcial e temporária de Buda. Tudo foi criado por Buda, no sentido de tudo vir dele como a luz vem do sol. Todos os seres emanados de Buda tiveram um começo e terão um fim. Mas assim como eles saíram necessariamente da essência universal, eles terão de ser reintegrados. E como os rios e as cachoeiras produzidas pelas águas do mar que, após um percurso mais ou menos longo, vão novamente perder-se na imensidade, assim Buda é eterno. Suas manifestações também são. A palavra Buda significa iluminado. No livro egípcio, conhecido como Livro dos Mortos, lê-se a seguinte sentença acerca do Criador: Eu sou aquele que existia no nada. Eu sou o que cria. Eu sou aquele que se criara por si próprio. Eu sou ontem e conheço amanhã, sempre e nunca. O Templo de Sais, antiga cidade do Baixo Egito, trazia gravado em seu frontispício a seguinte inscrição: Eu sou tudo que foi, que é e que será, e nenhum mortal jamais levantou o véu que me encobre. Era o Deus desconhecido. O culto ao Deus desconhecido, ao Deus Supremo, não foi algo usado como estratégia pelo apóstolo Paulo na cidade de Atenas, mas era algo já conhecido
nas tradições mais remotas e antigas. E o que dizer do rei Netzarhuacolt, que mandou erguer templos ao Deus desconhecido pela gratidão que teve por sobreviver a tentativas de assassinatos na sua infância? Netzarhuacolt dizia que os ídolos de prata e de madeira não podiam ouvir e nem sentir, não podiam andar, nem eram criadores do céu e da terra. Mas tudo que se conhece era obra de um Deus todo-poderoso, um Deus ao qual ele confiava a sua vida e que sempre lhe auxiliava. Quando perguntaram a Netzarhuacolt o nome desse Deus, ele simplesmente disse: é o Deus desconhecido. O ser supremo dos astecas era denominado Teotl. Ele era um ser impessoal e impersonificável. Dele dependia toda a existência humana. Era a divindade absoluta em perfeição e pureza. Até mesmo nas religiões de ramo iorubá, também no candomblé brasileiro, existe uma divindade suprema, Olodumare, onisciente, onipresente e onipotente, não personificável. Ele não tem imagem, ele não tem aparência e ele está presente em todos os lugares, presente em todos os seres. Nos livros de Hermes Trismegisto, 3 vezes o Grande, está escrito: é difícil ao pensamento conceber Deus e à língua expressá-lo. Não se pode descrever uma coisa imaterial por meios materiais. O que é eterno não se alia, senão dificilmente, ao que está sujeito ao tempo. Um passa, outro existe sempre. Um é uma percepção do espírito, o outro uma realidade. O que pode ser concebido pelos olhos e pelos sentidos, como os corpos visíveis, pode ser traduzido pela linguagem. O que é incorpóreo, invisível, imaterial, sem forma, não pode ser concebido pelos nossos sentidos. Compreendo, pois, Tote, que Deus é inefável. Também nos escritos de Hermes Trismegisto ainda se lê: desconhecendo nossas ciências e nossa civilização, as gerações futuras dirão que adoramos astros, planetas e animais, quando de fato adoramos um só Deus, Criador e Onipotente. A crença em um só Deus onipotente, em suma, com todas as suas relações ao longo da história da crença humana, existe desde uma inconcebível antiguidade e chegou a alcançar em sua pureza a era de 3.200 anos antes de Cristo, ou seja, hoje há mais de 5.200 anos. Desde o princípio, toda a humanidade deixou seus registros históricos, seus registros arqueológicos e teológicos, de que sempre houve em todos os povos a crença universal, a crença em um único Deus.